E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou comentar rapidamente sobre as células galvânicas e vamos fazer alguns exercícios, certo? Então, o que é uma célula galvânica? É uma pilha, uma bateria. E o que é isso? É um dispositivo que cria energia elétrica a partir da química. Então, transforma energia química em energia elétrica. E o que é energia elétrica? Para a gente aqui, na nossa discussão desse vídeo, energia elétrica é quando há elétrons correndo num fio. Ou seja, quando os elétrons estão se movimentando no fio, estão indo de um ponto a outro no fio. Isso é corrente elétrica. E isso é energia elétrica, tá? Energia elétrica, na verdade, ela é um pouco mais complexa que isso, que os elétrons não se movem em linha reta, tem toda uma questão de campos magnéticos, eletromagnéticos. Mas para nossa discussão aqui, se o elétron está se movimentando num fio, isso é energia elétrica, tá? Então, como que a gente faz para acender essa lâmpada? O que precisa acontecer? Os elétrons de um lado precisam correr no fio, precisam se movimentar. Quando isso acontece, a lâmpada acende, certo? Só que tem um problema aqui, ó, nesse modelo. Da onde que os elétrons estão vindo e para onde que eles estão indo? Porque os elétrons não podem aparecer do nada, que eles não vão para o nada, eles têm que sair de algum lugar e ir para algum lugar. Eles não são formados do nada. Então, para isso, a gente precisa de uma reação que perde elétrons de um lado e do outro lado uma reação química que ganhe elétrons. Ou seja, a reação que está acontecendo aqui está doando elétrons, ou perdendo elétrons, ou mandando elétrons para o fio. E na outra ponta, a gente tem uma reação que puxa os elétrons, ou que ganha os elétrons, ou que, né, conseguem acomodar esses elétrons que estão chegando. Por exemplo, olha essas duas reações aqui. O zinco metálico, Zn sólido, está virando o quê? Zn2+, aquoso, e liberando dois elétrons. Então, o NOx do zinco aqui, ó, tá vendo que ele foi de 0 para 2? Então, ele oxidou, ou seja, perdeu elétrons. Esses elétrons que foram perdidos vão para o fio, correm no fio, ou seja, energia elétrica, e eles são pegos por uma outra reação. Olha lá, cobre 2+, recebe os dois elétrons que estão chegando para virar cobre zero. Ou seja, de um lado o zinco está perdendo elétrons, de outro o cobre 2+ está ganhando elétrons, certo? Como que fica isso aqui na realidade? Assim, ó. Então aqui a gente tem a lâmina de zinco, né, o zinco sólido, submergida aqui numa solução de um sal que tenha zinco, então sulfato de zinco, nitrato de zinco, e aí conectados por um fio para o outro lado da célula, da bateria, onde o cobre 2+, que está aqui na solução, que é um sal de cobre, sulfato de cobre ou nitrato de cobre, está aqui em solução e submergida está uma placa de cobre metálico, ou seja, cobre zero. E aqui conectados por uma ponte salina. Então é assim que se dá uma pilha. Isso é uma célula galvânica, isso é uma bateria. Então os elétrons estão sendo perdidos de um lado, estão sendo pegos para o outro. Nesse meio caminho, eles fazem o que eles querem, o que a gente quer que eles façam. Ligar uma lâmpada, ligar um eletrodoméstico, ligar o celular, certo? Só que tem um problema. Olha aqui, ó, essas duas imagens. Isso aqui é a pilha depois de um tempo. Tá vendo que a placa de zinco começa a aparecer uns buracos nela? E a placa de cobre começa ficar mais gordinha? Então, porque esse lado da pilha, como ele está perdendo zinco, zero, o zinco está virando 2+, ele está perdendo material. Então, os átomos de zinco que compõem a placa estão vindo para a solução. E os íons de cobre 2+, que estão em solução, estão vindo para a placa. Tá? Então, vamos dar nome aqui aos bois. Isso aqui é uma parte da pilha, isso aqui é uma outra parte. Como que se chama? A parte que está doando os elétrons estão vindo nessa direção aqui, ó. Que perde elétrons, a gente chama de ânodo.
A parte que recebe os elétrons a gente chama de cátodo. Que reação que está ocorrendo no ânodo? O ânodo está perdendo elétrons, ou seja, oxidação. Então, aqui no ânodo sempre vai ocorrer a oxidação. Se o de um lado é oxidação, no outro, que recebe os elétrons, vai ser redução. Então, aqui nesse caso aqui, o zinco está sofrendo oxidação e o cobre 2+ está sofrendo redução. De um lado aqui, no ânodo, ele vai sofrer corrosão. Ou seja, vai ter uma perda de material, uma perda da placa, perda de massa. Já no cátodo, a gente vai ter deposição. Por isso que a placa fica mais gordinha. Certo? E para que serve a ponte salina? A ponte salina, a gente vai ter um sal aqui. Por exemplo, sal de cozinha é o cloreto de sódio, Na+, e Cl-. Tem uma membrana, é como se fosse uma membrana porosa embebida numa solução desse sal aqui. O que vai acontecer? Conforme a pilha vai funcionando, o zinco 2+ vai começando a preencher essa solução, né? Porque o zinco vira zinco 2+, vai saindo, vai entrando para a solução aqui. Então, essa solução começa a ficar muito positiva de zinco 2+. Já que do outro lado, ela começa a ficar muito negativa, porque ela está perdendo cobre 2+. Se a semicela é cada uma das metades aqui da cela. Então, o ânodo é uma semicela, o cátodo é uma semicela. Elas vão ficando polarizadas, elas vão ficando com muita carga positiva aqui e muita carga negativa. Então, o que acontece? Os íons negativos, no caso aqui o cloreto, e o sódio, eles vão para a solução, eles caminham pela ponte e vão para a solução para tentar minimizar essa polarização da célula, né? Para neutralizar essas cargas. Por quê? Porque se ficar muito carregada a solução, a pilha para. Tá? Os elétrons não conseguem sair daqui, a reação não consegue se dar da forma correta. Certo? Então, a pilha é formada por dois compartimentos, o ânodo, o cátodo. No ânodo, oxidação, perda de elétrons, sofre corrosão. No cátodo, sofre redução, ganha os elétrons. E a placa sofre deposição. E o que é a diferença de potencial voltagem? É a voltagem da pilha. Tem pilha de 1 volt, 2 volts, 9 volts, bateria de carro é 12 volts. Então, é o tanto de energia que ela consegue dar. É o quão forte é a sua bateria. Então, como que a gente calcula isso? O potencial da pilha, da célula, ou seja, a voltagem dela, vai ser o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. E o que é potencial? Potencial é a força com que a reação está puxando elétrons. É a vontade que a reação quer de ser cátodo. Como assim? Quanto maior esse potencial aqui, ó, esse aqui são os valores de potenciais de cada reação. Quanto mais para baixo aqui, ou quanto mais positivo, mais vontade, entre aspas, né, a reação vai ter de ser o cátodo. Cátodo. Então, e aqui quanto mais para cima, mais vontade vai ser de ser o ânodo. Então, por exemplo, se eu fizer uma pilha de zinco e ferro, ó, tá aqui, ó, zinco e ferro. Quem que vai ser o cátodo? O ferro, porque o ferro ele tem mais força para puxar os elétrons. Então é como se fosse um cabo de guerra. Você tem duas pessoas de cada lado. A pessoa mais forte puxa a corda, não é? Então, potencial padrão é como se fosse a força. Então, se eu fizer uma pilha de magnésio e zinco, quem que vai puxar os elétrons? O zinco. Se o zinco está puxando os elétrons, está ganhando os elétrons, então ele vai ser o cátodo. E o magnésio vai ser o ânodo. Agora, se eu fizer zinco e ferro, aí o zinco que é o ânodo e o ferro que é o cátodo.
Então, quanto mais para baixo aqui, ó, mais chances tem de ser o cátodo, né? A reação. Então, por exemplo, dei uma olhada aqui nessa simulação. Aqui a gente tem chumbo e prata. O potencial da prata é mais ou menos 0,8 e o do chumbo é menos 0,12. Então a prata não tem potencial maior? Tem. Então ela vai puxar os elétrons. Se está puxando, então desse lado aqui, ó, da prata, é o cátodo. E o chumbo é o ânodo. Agora, se em vez de prata eu colocar zinco, zinco tem um potencial menor do que o do chumbo. Então, aí agora é o chumbo que está puxando os elétrons. Então, agora é o chumbo que é o cátodo, certo? Se eu colocar, por exemplo, aqui magnésio, agora é o zinco que puxa os elétrons. Tá vendo? Porque o zinco é mais forte, ele tem um potencial maior, mais positivo, certo? E quanto maior a diferença de potencial, mais energia a sua bateria tá liberando para você. Então, por exemplo, se eu colocar prata, olha o tanto de elétrons que tem no fio. Então, isso aqui é uma pilha com uma voltagem maior. E como que a gente calcula isso? Vamos voltar lá. Opa! O potencial do cátodo menos do ânodo. Então, por exemplo, uma pilha de zinco e ferro, como que a gente calcula isso? Potencial do cátodo, mas quem que é o cátodo? Quem está mais para baixo? Quem tem um potencial maior? Que é o ferro aqui, né? Então, o ferro puxa os elétrons. O potencial do ferro é 0,44. Menos, qual que é o potencial do ânodo? Menos 0,76. Então, a gente tem o quê? Que é menos 0,44. Menos com menos é mais. Mais 0,76. Quanto que dá 0,76 menos 44? Vai dar 0,4 menos 3. 6 menos 4, 2. Então, esse aqui é o potencial da pilha. Se a gente fizesse uma pilha nas condições padrão, né, de zinco e ferro, teria esse valor aqui, se a gente medisse com equipamento. Certo? Então, pessoal, falando um pouquinho de reação global. Os simuladores que eu acabei de mostrar, eu vou deixar na descrição, tá? O link. O que é a reação global? Eu mostrei o que? A reação do ânodo e do cátodo. Então, no ânodo está acontecendo uma reação, perdendo elétrons, e no cátodo tem uma reação pegando esses elétrons, ganhando os elétrons. O que a gente precisa agora? A gente precisa de uma reação que descreva a pilha inteira, por uma reação só. Isso é a reação global. Na reação global não pode aparecer elétrons, porque os elétrons são formados e consumidos. Então é como se eles não estivessem participando. Como que a gente faz isso? Tá vendo que aqui, ó, eu coloquei a reação do ânodo e do cátodo. A reação global é a soma da reação do ânodo e do cátodo. Só que na reação global não pode aparecer elétrons, como eu comentei. Então aqui, ó, a gente tem 2 elétrons do lado direito e 2 elétrons do lado esquerdo. Se tem 2 elétrons de cada lado, a gente pode cortar. Se tem a mesma quantidade de elétrons de cada lado, a gente pode cortar. E aí é só somar. Quem está do lado esquerdo, ó, o zinco sólido e o cobre 2+, eles continuam do lado esquerdo. Quem está do lado direito, continua do lado direito. É só reescrever, tá? Juntando as duas. E se a gente tivesse assim, ó, em vez de cobre, a gente tivesse ouro, fosse uma pilha de zinco e ouro. Não tem como cortar esses elétrons aqui, ó, porque aqui tem 2, aqui tem 3. O que a gente faz? O número que está aqui, a gente multiplica a reação de cima. Todo mundo por 3. E o número que está aqui, ó, a gente multiplica a outra reação por 2. Todo mundo por 2. Então, como que vai ficar? Assim, ó. Tá vendo? Então, a reação de cima, multipliquei todo mundo por 3. 3 zinco, 2+, e aí 2 vezes 3, né? Esse 2 aqui vezes 3, 6. Fiz a mesma coisa com a reação do cátodo.
Multipliquei todo mundo por 2. Por quê? Porque agora tem 6 aqui e 6 aqui. Agora sim a gente pode cancelar os elétrons, certo? Então, sempre que pegar uma reação que não bate o número de elétrons, não é igual, é só multiplicar cruzado aqui, ó. O número que está aqui multiplica essa, e o número que está aqui multiplica a reação de cima. E é só juntar tudo. Quem está do lado esquerdo continua do lado esquerdo, quem está do lado direito continua do lado direito. Isso é reação global. É a reação que descreve a pilha. Então vamos ver alguns exercícios para ver como que cai isso aí. Então aqui ele dá um esquema. O esquema abaixo ilustra uma pilha na qual se verifica que durante o funcionamento há o quê? Desgaste da pilha da placa de cobre e depósito do metal sobre a placa de prata. Então o cobre está sendo corroído e a prata está sendo sofrendo deposição. Então, só com essa informação, a gente já sabe que o cobre é o quê? É o ânodo, porque é o ânodo que sofre corrosão. Então, aqui é o ânodo. Isso aqui é o ânodo, aqui é o cátodo, certo? Então, a letra A. Qual dos eletrodos é o ânodo, qual que é o cátodo? Acabei de responder. Qual dos eletrodos é o polo negativo e positivo? Ah, isso aqui eu esqueci de comentar. Então, ó, o cobre, o ânodo, sempre vai ser o polo negativo. E o cátodo vai ser o polo positivo, certo? Da pilha. Que espécie química é oxidada? Aonde que está sofrendo oxidação? Aqui, ó. O ânodo sofre oxidação. E quem está sofrendo redução? O cátodo está sofrendo redução. Então, qual é a espécie? A espécie que está sendo oxidada é o cobre. O cobre lá no ânodo. E qual espécie está sendo reduzida? O Ag+. Certo? Se a gente fosse escrever a reação, ficaria assim, ó. Cu virando Cu2+, mais 2 elétrons. Quem perdeu esses elétrons? O Cu, o cobre. E na prata aqui fica o quê? Prata mais, Ag+, mais um elétron, formando prata zero. Então aqui, ó, as espécies que estão sendo oxidadas e reduzidas são as que estão do lado esquerdo. Então o cobre está perdendo elétrons, está sendo oxidado, e o Ag+ está sendo reduzido, certo? Equacione a semi-reação, já está aqui. Equacione a reação global. Então aqui, ó, tem o número 2, não tem? Então eu multiplico a outra reação todo mundo por 2. Vai ficar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E aí a gente soma tudo. Os elétrons vão ser cortados. Vai ficar como? Cu mais 2Ag+, seta, Cu2+, mais Ag0. Essa é a reação global. Qual o sentido de movimentação dos elétrons? Então, os elétrons saem do ânodo para o cátodo, ou seja, do cobre em direção à prata, certo? PUC, ele dá aqui os materiais para construir uma pilha e ele pede, letra A, faça o desenho da pilha. Pilha do quê? Cobre e zinco. Então, vamos fazer. A gente coloca os dois béqueres aqui, coloca uma placa de um metal aqui, outra placa aqui, conecta elas, coloca a ponte salina e a solução. Aí você escolhe aonde que você quer o zinco, onde você quer a prata. Vou colocar o zinco aqui. Prata não, né? Cobre. Esse aqui é uma placa de cobre. E aí uma solução do sal. Então aqui a gente vai ter cobre 2+. E aqui a gente vai ter zinco 2+. Esse é o desenho. O sentido dos elétrons no fio. Então, ó, olha o potencial aqui, ó. Tá vendo? Quem tem o maior potencial? Não é o cobre? Então, o cobre puxa os elétrons. Então, os elétrons estão vindo nessa direção aqui, ó. Então, quanto maior o potencial,
mais chances vai ter de ser o cátodo. Então, se eu tenho dois metais, aquele que tiver o maior potencial, esse é o cátodo, tá? Então, aqui, como o cobre é maior, tem um potencial maior, ele é o cátodo, esse aqui é o ânodo. O que ocorre com as massas dos metais? O ânodo ele não perde massa, ele não está sendo corroído, então a massa do zinco diminui e a massa do cobre aumenta da placa de cobre. Por quê? Porque sofre deposição. Calcule a DDP. A DDP é o quê? Potencial do cátodo, que é quanto? 0,34 menos potencial do ânodo, que é menos 0,76. Quando você somar isso aqui, faz a regra de sinal aqui, né? A gente vai ter que é 1,10 volts. Tá? Esse é a DDP, ou diferença de potencial, ou voltagem da pilha. Próxima reação, ou próximo exercício. Ele dá a reação global e pede. O zinco metálico é o cátodo. Como que eu sei quem que é o cátodo e quem que é o ânodo? O cátodo ele não perde elétrons. Quer dizer, o ânodo não perde elétrons. Então, se o ânodo perde elétrons, o NOx tem que aumentar. O número de oxidação tem que aumentar. Então, o zinco aqui, ó, ele está indo de 0 para 2. Aumentou? Se aumentou, ele é ânodo, não é cátodo. O zinco metálico é o cátodo? Não, é o ânodo. O íon cobre sofre oxidação? Então, ó, o ânodo sofre o quê? Oxidação. A gente acabou de ver. No ânodo sofre oxidação. O íon cobre sofre oxidação? Não, porque o íon cobre ele é o cátodo. A gente acabou de ver. Então, nesse caso aqui, quem que é o ânodo? É o zinco. Quem que é o cátodo? O cátodo é o cobre. Então, o cobre sofre redução, porque é o cátodo. Cátodo sofre redução. Então, tá errado isso aqui. O zinco metálico aumenta de massa? Não, porque ele é o ânodo. O ânodo perde massa, sofre corrosão. Aumento não. O cobre é o agente redutor? Agente redutor é quem está sofrendo oxidação, tá? Eu expliquei isso no vídeo anterior. Então, quem está sofrendo oxidação não é o zinco? Então, o zinco é que é o agente redutor, não o cobre. Cobre é agente oxidante. Os elétrons passam dos átomos de zinco metálico aos íons cobre? Sim. Então, os elétrons vão do ânodo para o cátodo, ou seja, do zinco para o cobre. A gente pode ver aqui, ó. O zinco perde os elétrons, ficando o zinco 2+, e o cobre 2+, ganha os elétrons, virando cobre 0. Certo? Sobre as pilhas são feitas as afirmações. Transformam energia química em energia elétrica? Sim, é isso que uma pilha faz. Cada meia célula é formada por um metal, certo? Mergulhado em uma solução de um de seus sais? Certo. Então, um metal de cobre numa solução de cobre. O zinco numa solução de zinco, sulfato de zinco, cloreto de zinco, certo? O contato entre duas meias células é feita por uma membrana porosa, que é a ponte salina, ou por uma ponte salina, certo? É feito esse contato. Então, eles têm o contato do fio e o contato da ponte salina. No ânodo, polo positivo, que já pode parar, né? O ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. Então, qual que está assinale a errada? A errada é a D, é a 4, tá? ITA. Normalmente as questões do ITA são mais difíceis, tá? Mas essa aqui a gente consegue fazer tranquilamente, ó, sob a teoria. Ele pergunta qual que é a força eletromotriz. Força eletromotriz é a mesma coisa que DDP, é a mesma coisa que voltagem. Como que calcula? Não é o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo? O cátodo não é quem está puxando os elétrons? É, ou seja, quem tem o potencial maior. Dessas duas reações aqui, ó, quem tem o potencial maior?
A primeira, de fluoreto. Então, essa reação aqui é a reação que vai estar acontecendo no cátodo. Então, o potencial é 2,87. Menos o potencial do ânodo, que é quanto? 1,51. Quanto que dá isso aqui? Vai dar 1,3, né? 6. Positivo. Então, pilhas, células galvânicas, sempre dão um potencial positivo, tá? Letra D. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo que eu queria comentar. O que precisa saber de mais importante é essa parte aqui, ó, tá? Então, isso aqui é o ânodo. Isso aqui é o ânodo, isso aqui é o cátodo. O ânodo e o cátodo pode mudar. Então, a gente tem que ver quem tem o potencial maior. Quem tem o potencial maior é quem vai ser o cátodo. No cátodo, sofre redução, ou seja, ganho de material, ganho de massa, deposição, polo positivo. Já no ânodo, é tudo ao contrário. O potencial vai ser o menor, vai sofrer corrosão, vai sofrer oxidação, vai perder elétrons e vai ser o polo negativo, certo? Então é isso, pessoal.